Pode ser a hora de parar de falar do Evangelho. Parar de falar de Jesus, parar de falar da Bíblia, né? Pode acontecer isso sim, entende? Eu sei que você deve estar pensando aí de uma maneira e eu vou falar aqui de outra, né? Você sabe quando você encontra uma pessoa ou você tem um conhecido, um amigo ou uma amiga, e você já teve essa amizade, né, com essa pessoa e ainda continua tendo amizade, mas a pessoa começa a falar para você de Jesus. Só que essa pessoa às vezes, ela já começa a ficar irritada. Ela começa a ficar irritada porque vê tanta impunidade no mundo, vê tanta crueldade no mundo, tanta dor no mundo, né? Você deve ter visto aqui vários vídeos de ateus que eu gravei com o tema para ateus. Não é porque eu estou forçando a barra para o ateu crer em Jesus, não. É porque se o ateu, que tem esse sentimento também, por que tanta dor, por que tanto problema, tanta coisa, né? E Deus não faz nada, é justamente esses vídeos que eu gravei, é justamente para o ateu pensar, entendeu? Porque ele, o ateu ele é inteligente, mas ele não quer pensar nas coisas do céu. Ele pensa coisa inútil, mas pensar nas coisas que são totalmente lógicas e é tão fácil. É mais fácil acreditar em Deus do que acreditar em tanta coisa mirabolante nesse mundo, que tem tanta explicação complicada que nem eu entendo. Aí você faz uma leitura bíblica, entende, assim, de uma forma impressionante, racional, sem lavagem cerebral. Você entende por que tanto sofrimento, por que tanta dor. Esse livro aqui tem a resposta para tudo. Não adianta você querer tirar da sua cabeça por que tem tanta dor no mundo, por que tem tanto sofrimento, por que tem tanta traição, por que tem tanto adultério, tanta raiva, tanta ira. Não adianta você ficar tirando isso da sua cabeça, não. Porque a resposta está aqui. A resposta está aqui. Não adianta. Não adianta. Você pode ficar chateado aí comigo nesse vídeo e tudo tal, mas é porque aqui a gente fala a verdade, né? E a verdade, querendo ou não, incomoda, assim. Incomoda porque me incomoda até hoje. Eu que estou aqui sempre estudando, trazendo conteúdo, vendo, estudando conteúdo de outras pessoas, às vezes a verdade me incomoda. Entende? Porque a gente quer ter a razão. Incomoda porque a gente quer ter a razão. Uma razão humana, uma razão finita, uma razão humana, carnal, que não tem a humildade de querer saber das coisas infinitas. Entende? Não tem humildade, porque o ser humano quer dar a resposta dele. A resposta tem que ser dele. Certo? Então, tem pessoas que ficam assim, revoltadas, tristes, fala que conhece Jesus, que lê a Bíblia, que acha Deus bonito, que acha Jesus bonito, Espírito Santo bonito, tudo bonito, as histórias da Bíblia bonito, o Evangelho bonito, mas de repente começa a ficar revoltado. Fala que está endividado, fala que traiu, mas que não se sente perdoado, vê tanta dor no mundo e não pode fazer nada, entende? Não consegue entender como que Deus fica parado olhando isso tudo. Começa a fazer uns questionamentos que outrora no passado não tinha, mas agora começa a ter. Entende? Aí sabe o que você tem que fazer nessa hora? Você tem que parar de falar literalmente de Jesus para essa pessoa. Aí você pode falar comigo, você, opa, mas aí você está errado. Hein? Porque a nossa obrigação é falar de Jesus. Nós devemos falar de Jesus. Calma, não terminei o vídeo. Certo? Você tem que parar de falar literalmente de Jesus para essa pessoa. Se você sempre está falando de Jesus, essa pessoa às vezes aceita numa boa um dia, mas no outro dia chega irada com Deus, irada com Jesus, revoltada com a vida, com a existência. Aí você tem que parar mesmo de falar. Sabe por quê?
Porque você alimenta, cada vez mais que você está falando, você vai alimentando esse ódio. A pessoa fala, nossa, mas por que tanta dor? Aí você vem e fala, não, mas Jesus tira a dor das pessoas. Aí a pessoa, nossa, mas tem dor demais nesse mundo, tem tanta falcatrua nesse mundo. Aí você fala, não, mas Jesus está aqui para... Toda a verdade vai vir à tona, nada fica encoberto. Você vai deixando a pessoa cada vez mais revoltada. Sabia disso? Vai deixando ela revoltadíssima. Quer dizer, a pessoa tá num a pessoa que é cristã, que fala que é cristã, que fala que conhece Jesus, já tá no seu momento rebelde, achando que Deus não está fazendo nada, que Jesus não está fazendo nada, que Jesus entrou de férias, que Deus está fazendo greve, está largando a criação de lado. E aí ela está revoltada e você está falando. Entende? Mas aí aonde entra a questão de parar de falar? Você para de falar, mas aí você começa a orar. Entende? Preste atenção no título desse vídeo. Parando de falar de Jesus literalmente. É literalmente. Ó. Verbalmente. Entende? Pare de falar, porque o inimigo está, ó, jogando ira na cabeça da pessoa que você está falando. Ela está ficando irada. E você sabe que a pessoa fica irada porque nós já passamos por isso. Quando não tínhamos uma firmeza na rocha que é Jesus, quantas vezes nós vacilamos? Eu já vacilei, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Que eu já vacilei. Entende? Já vacilei sim. Quantas vezes as pessoas chegavam, eu via outras pessoas bem-sucedidas e eu não. E aí eu vacilava. Entende? Então, você começa a orar. Você começa a mostrar com a sua atitude, com fatos, com notícias reais do mundo, acontecimentos reais que Jesus está movimentando, trabalhando. Você começa a mostrar para essa pessoa, para ela começar a ter apego a Jesus. Porque ela ainda não está apegada a Jesus, ela não tem um relacionamento de transformação com Jesus. Não tem. Porque senão ela não vacilava dessa forma. Porque aqui teremos aflições. Mas temos que ter bom ânimo, porque o nosso Salvador que vive em nós venceu o mundo. Então não tem essa coisa de sempre estar 100% com a vida totalmente legal e depois quando a vida não está legal, você não quer saber de Deus. Entende? Então isso que eu estou falando, eu não estou falando para você parar de falar de Jesus. Entende? Não estou falando para você desanimar. Você entendeu o que eu quis dizer. Certo? E até porque eu já vi situações de pessoas que estavam firmes em Deus, em determinado ponto, né? A firmeza ali estava meio que vacilante. Quando ela estava falando para outras pessoas e outras pessoas estavam caçoando de Deus, falando que Deus não está fazendo nada, que Deus não está nem aí para a dor do mundo e tudo, ela mesma também, essa pessoa que estava crendo e falando para outra que não acredita mais no poder de Deus, ela mesma também começou a balançar. Nossa, é mesmo, hein? Não está mudando nada. Então tem que tomar cuidado, certo? Mas a ordem nossa é continuar a falar de Jesus mesmo, verbalmente, literalmente, oralmente, certo? Ou em oração, para depois voltar a falar. Que tem que deixar também o Espírito Santo mexer com a vida da pessoa, certo? Olha aqui, Marcos, capítulo 16, verso 15. E disse-lhes, né? Quem disse-lhes aqui? Jesus que disse, certo? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, essa é a grande comissão. Desculpa. Essa é a grande comissão. Entende? A grande comissão é para que nós saiamos e falemos de Jesus. Porque o próprio Jesus saiu para falar dele mesmo, para se apresentar para os discípulos. E nós não vamos fazer? Não vamos. Entende? E aí quando eu falo que
nós devemos parar literalmente de falar, que é dentro dessas condições que eu falei, é por causa do que está escrito aqui, certo? Em Mateus 6,11. Veja bem como Jesus também teve uma atitude similar a essa. Marcos, né? Marcos 6, versículo 11, fala assim, Marcos 6,11. E tantos quantos vos não receberam, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudiu o pó que estava debaixo de vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Entende? Então, chega um momento que você tem que sacudir a poeira do pé. Esse momento é quando você silencia de forma literal e começa um trabalho de oração. Jesus aqui falou em Marcos capítulo 6, verso 11. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudiu o pó que estiver debaixo de vossos pés, em testemunho contra eles. E fala, né? Aqui, ó. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo, né? Para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, nesse tempo do fim, está havendo mais tolerância. Deus está mais tolerante. Entende? Nós devemos tolerar com sabedoria. Certo? Tem muita gente rindo da nossa cara. Tem muito parente nosso rindo da nossa cara. Parentes rindo da nossa cara. Irmão de sangue rindo da nossa cara. Irmã de sangue rindo da nossa cara. Mas na hora que eles verem ali, ó, Jesus aparecendo no céu, porque nós já estamos na última geração, o tempo do fim já chegou, esse momento aqui vai ser triste. Porque as pessoas vão lembrar. Não é porque Jesus vai fazer uma lavagem cerebral, não. Isso é automático do cérebro. Quando você não se arrepende de uma oportunidade que passa, você não lembra? Então, você vai lembrar. Quando você não quis ficar firme e ficar firme e ter fé em Jesus. E larga de lado. E aí Jesus volta. E Jesus fala, né? Afaste-se de mim. Eu não te conheço. Você não pode ser vacilante em sua vida. Em Cristo. Ok? Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário também, é importante. Para que nós possamos ir trocando ideia e aprendendo. Ok? Porque eu também aprendo todos os dias. Não pense você que não aprende não, porque eu aprendo também. Certo? Só que cada um está aprendendo a mesma matéria em uma intensidade, de uma forma. Porque Jesus é o maior professor do universo. Um forte abraço. Fique na paz. E até o próximo conteúdo.